Bom tema, hein? Bom tema. Lá vamos a gente meter em vespeiro, né? Vespeiro. É zebra ou surpresa aqui? Surpresa é melhor, né? Surpresa é menos pejorativo, né? Exato. Vinheta aí, por favor. Fala, moçada, beleza? Ó, Polêmicas Vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike. Seguinte, o tema aqui é qual o título mais surpreendente do futebol nacional. E aí se atenha ao termo futebol nacional, porque eu botei lá no Twitter e na minha ignorância eu posso ter levado muita gente a interpretações dúbias. Que eu falei, qual é o título mais surpreendente do futebol brasileiro em todos os tempos? A galera, é o Inter em 2006, é o Corinthians em 2012. Eu falei, gente, o Mundial de Clubes não tá aqui na briga. A briga é mercado interno. Qual é o título nacional? Ou eu vi ali que tinha uma pegadinha, porque quando tu fala futebol nacional, tu tá pegando só Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Tu tá ignorando que pode ter tido algum Campeonato Paulista aí foda, um Rio-São Paulo que foi, entendeu? Estou ignorando. Entendeu? Um Campeonato Carioca, um Gaúcho, Copa do Nordeste, o Campinense, por exemplo, 2013. Surpreendente título do Campinense. Dito isso, é só Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então eu já vou metade das minhas anotações aqui. Acabou, né? Não, mas é o seguinte, vamos lá. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Qual é o título mais surpreendente da história do futebol brasileiro? Tem muita gente que vai cravado, inclusive tem uns aqui, ó. Corinthians de 17 a gente não tinha combinado, mas ele é bem surpreendente. Cara, fiquei com cicatriz bizarra da parada da... Olha aí. Ficou grande, cara. Mas tá mexendo direitinho, ó. Então é o que importa. Consegui nem surfar ainda, tá? Osso. E o dedo não dobra mais, ó. Tá vendo? Ele não estica. Tá aqui, ó. Complicado. Foi surpreendente essa lesão. Qual é a cirurgia mais surpreendente? Essa. Cortar um nervo. Bizarro, né? Mas voltando aqui, vamos lá. A Copa do Brasil, ela tende ali a criar algumas surpresas, até pela fórmula de disputa. E teve um momento histórico do futebol brasileiro que foi muito convidativo para essas surpresas, que era o quê? A Copa do Brasil sem a participação da galera que ia para a Libertadores. Então, durante muito tempo, o torcedor do São Paulo ficou, putz, a gente não tem Copa do Brasil, né? E ganhou recentemente com o Dorival e tal. Eu arrisco a dizer que o auge daquele São Paulo ali, que foi campeão da Libertadores, campeão mundial, tricampeão brasileiro seguido e tal, se aquele São Paulo tivesse disputado corriqueiramente a Copa do Brasil, ele teria ganho em algum momento. Mas os times que estavam na Libertadores não jogavam a Copa do Brasil, o que naturalmente tornava a Copa do Brasil um pouco mais acessível, um pouco mais aleatória. Você tinha uma questão de calendário também, diferente de como é hoje, né, que as competições esticaram e elas vão juntas até o final da temporada. A Copa do Brasil acabava bem antes, a Libertadores acabava antes. Eu, inclusive, quando houve essa mudança de calendário, falei, cara, vai ficar mais fácil de ter uma tríplice coroa ou times juntando títulos grandes agora com o calendário esticado, porque, cara, tu vai dentro até o final. A galera que ganhava a Copa do Brasil no meio do ano dava uma largada depois no Brasileiro, porque já estava garantido na Libertadores e tal, então levava o campeonato ali em banho-maria. A Libertadores era a mesma coisa, quem ganhou a Libertadores no meio do ano, o Brasileirão ia ser pro forma. Quando você estica o calendário, tudo passa a valer. Então, assim, você pode ganhar muita coisa e pode não ganhar nada ao mesmo tempo. Então, para mim, a mudança de calendário dificultou, claro, o fôlego da galera, mas facilitou para os gigantescos abocanharem tudo. A tendência é que a gente tenha menos zebras no futebol brasileiro. Mas tivemos algumas surpreendentes ao longo da história. Muita gente cravou, na minha pergunta lá no Twitter, o Bahia em 59, campeão brasileiro. Aí precisa contextualizar, né? Como é que era a época e tal, pra gente tentar entender. Foi uma surpresa mesmo? Pô, o Bahia ganhou do Santos do Pelé na final. Ganhou em 59. Ainda não era o início da era Pelé, mas assim, o Pelé tinha sido campeão em 58, ainda era um garoto. O Santos, poderoso, estava surgindo ali e, porra, nos anos 60 seria ainda mais poderoso, né? Seria bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, sequencialmente campeão brasileiro, mas obviamente, olhando como perspectiva, é um título que salta aos olhos. O Bahia jogou 14 jogos naquele brasileiro para ser campeão. Foram 9 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Só tinha campeão estadual, então isso tornava o campeonato bastante relevante, mas era dividido por regiões. Então o Bahia começou jogando só com a galera do Norte e Nordeste. Aí ele foi indo até chegar e afunilar, e só na semifinal entrava a galera de Rio e de São Paulo. Então assim, é surpreendente? É surpreendente, mas era convidativo a ser surpreendente, porque você tinha ali uma segmentação que ia não facilitando os caminhos, mas dando uma direcionada nos caminhos. Então assim, é um título gigantesco, mas eu não acho que seja o mais surpreendente. Se você olhar a época, o contexto e olhando
olhando agora de frente para trás, também não é para mim o mais surpreendente de todos os tempos. Tem muita gente que crava aqui, a gente tá vendo, por exemplo, o Atlético em 2001, campeão brasileiro, o Santo André em 2004, isso aqui é brasileiro, os dois de baixo, os dois de cima, Copa do Brasil. São títulos realmente muito impactantes, cada um no seu cada qual. Mas será que, por exemplo, o Corinthians 2017, ele é o mais surpreendente? Difícil, né? Pô, o Corinthians tinha sido campeão brasileiro em 2011, campeão mundial em 2012, campeão brasileiro de novo em 2015. Então, assim, era um time que estava muito na cabeça das pessoas de ganhar. E tinha uma espinha dorsal com vários jogadores vencedores ali em 17. Só que era uma era pós-Tite, o Carille era um técnico que ninguém conhecia e fez um primeiro turno histórico, o maior de todos os tempos. Com o Jô também, que ninguém acreditava mais metendo um gol a rodo. Então, é um contexto surpreendente, mas olhar para o Corinthians, que vinha dominando o futebol brasileiro ali nos anos anteriores, e achar que, putz, caiu de paraquedas ali como campeão, não é verdade, né? Do mesmo jeito que o Atlético Paranaense campeão em 2001, o Atlético já vinha fazendo campanhas muito fortes, o Atlético já vinha se engraçando ali pra incomodar a galera. Então, assim, e olhando o campeonato, não teve nada de surpresa. O Atlético foi um time muito constante na competição, foi uma das últimas edições ainda no modelo mata-mata, né? Em 2002 seria a última, que também não deixa de ser surpreendente. O Santos, campeão brasileiro de 2002, naquele contexto, tá? O time tava muito ruim de grana, não podia contratar, o Leão precisou apelar pra molecada. Aí você olha hoje pra trás, porque o que eu uso aqui como critério? Na época, você precisa entender o contexto. Surpreendeu? Ok. Quando você olha hoje, você continua se surpreendendo? Então já tem um negócio. O título do Atlético, na época, ele foi surpreendente até a página 2. Olhando pra trás hoje, ele segue sendo surpreendente? Não. Se você entender o contexto e o que o time vinha fazendo ali, não é surpreendente. Do mesmo jeito que o Santos. O Santos, na época, foi surpreendente? Foi. O Santos classifica em último pra fase de mata-mata, colado ali com o 9º colocado. Se eu não me engano, é o Cruzeiro, o Grêmio, agora eu não lembro. O Santos pega o primeiro, que é o São Paulo, e já elimina o São Paulo ali no primeiro jogo de mata-mata. E depois vai eliminando a galera até chegar na final contra o Corinthians. Só que você olha pra trás hoje, aí você fala, putz, isso aqui é surpreendente? Aí tu vai olhar o time com Diego, Robinho, Fábio Costa, não sei o que, você vai falar, não, porque os caras eram pica. Eles eram pica, mas na época a gente ainda não sabia o quanto eles eram monstros. Então, na época surpreendeu, hoje surpreende menos. Então, ele é um título que tem que sair daí. A mesma coisa vale pro esporte. O esporte, olhando pra época, hoje talvez você se surpreenda mais do que na época. Porque na época tava meio esquisito ali. 2008 era um ano estranho. Inclusive, você olha assim, putz, mas a final foi contra o Corinthians. Mas o Corinthians tinha tido anos muito doloridos recentemente e tal. Tava ali tentando se reerguer, né? Se recuperar e tudo. Então, assim, não dá pra falar também que era um Corinthians, putz, mega favorito. O esporte era um time com uma estrutura, à época, muito boa, com um investimento, com um elenco bom e que fez uma campanha que foi mostrando ao longo da competição, falando, meu irmão, tem nada de surpresa aqui não. Nada de surpresa. 2004, Santo André. O Santo André, pra muitos, era considerado a maior surpresa de todas. Eu discordo. Eu acho que o Paulista em 2005 é mais surpreendente que o Santo André em 2004. Porém, o fato do Santo André ter ganho em 2004 diminui a surpresa do Paulista em 2005. Mas eu vou mostrar as campanhas aqui e eu vou convencer vocês do outro lado aí. Vamos lá. O Santo André em 2004, lembrando, não tinha times da Libertadores, tá? Eram em 6 fases. O Santo André passa pelo Novo Horizonte, de Goiás, pelo Galo, que terminou aquele ano em 19º no Campeonato Brasileiro, fez uma campanha horrorosa, o Guarani, depois o Palmeiras, que estava vindo da Série B, o 15 de novembro na semifinal e aí pega o Flamengo na final. Essa parada de falar que o Santo André é a maior surpresa, a maior zebra da história da Copa do Brasil é muito porque a final foi contra o Flamengo no Maracanã. Mas olhando a campanha, ela é uma campanha acessível e que eliminou um monte de gente aqui que ou estava em crise ou estava fazendo um ano péssimo. E o Santo André era um time naquele momento com muita estrutura e inclusive depois foi finalista do Campeonato Paulista alguns anos, 2009, né, por exemplo. Então assim, é surpreendente? É surpreendente, mas o fato de ser contra o Flamengo a final torna mais impactante. Só que o Paulista em 2005 faz algo mais difícil. O Paulista inclusive é campeão, estando na Série B e só eliminando o time da Série A, que não foi o caso do Santo André aqui. Olha a campanha do Paulista, tá? Que também não tinha time da Libertadores lá. Ele elimina o Juventude, estava na Série A. O Botafogo estava na Série A. O Inter estava na Série A e foi vice-campeão brasileiro naquele ano, vale lembrar. Depois, o Figueirense, que estava na Série A, o Cruzeiro, que estava na Série A e ganha na final do Fluminense, que também estava na Série A. A campanha do Paulista em 2005, ela é muito mais difícil que a do Santo André em 2004, mas muito. Só que o fato de ser contra o Flamengo na final, talvez tenha dado ao Santo André um caráter ainda maior de zebra. Mas pra mim o Paulista é mais surpreendente e impactante do que o Santo André. Só que aí é uma parada que um mata o outro aqui, né? A campanha do Paulista eu acho ela mais surpreendente, só que o fato de no ano anterior tu ter tido um time fora dos holofotes campeão, diminui o impacto do Paulista, campeão em 2005. Mas eu acho
a campanha do Paulista 2005 muito mais difícil. Juventude na Copa do Brasil de 99. O time muito surpreendente, o título. Também em 6 fases ele passa pelo Guará, pelo Fluminense, pelo Corinthians, pelo Bahia, pelo Inter e pelo Botafogo. Tem um ponto aqui do porquê que o Santo André, pra mim, não é mais surpreendente que o Paulista e também não é o título nacional mais surpreendente. O Juventude, na década de 90, a partir de 94, mais ou menos, ele tem uma parceria com o Palmeiras e com a Parmalat. E entra muito dinheiro no Juventude ali e eles fazem um intercâmbio muito bom com o Palmeiras. E isso faz o Juventude ser campeão da Série B, ser 5º colocado no Brasileiro de 97, ser vice-campeão gaúcho e fazer campanhas muito boas no Sul sequencialmente. Então, o Juventude, talvez olhando ali pro Santo André em 2004 e o Sport em 2008 e o Paulista em 2005, o Juventude é quem tinha mais investimento ali no seu período de surpresa, para bater a final num jogo com mais de 100 mil pessoas no Maracanã e segurar um empate com o Botafogo e ser campeão. É surpreendente? É surpreendente, mas eu acho que tiveram campanhas mais difíceis e com menos grana do que o Juventude em 99, por exemplo, o Paulista de 2005. O Santos eu já citei, né? O Flamengo em 2009 é bastante surpreendente. Tava caótico, sem treinador, né? Com o Andrade, com um jogador que tava vindo para fazer acordo de dívida trabalhista, no caso do Pet, o Adriano voltando um incógnita e um monte de jogador ali que você não acreditava. E o time que dá uma arrancada até ser campeão em 2009, passando gente com, naquele momento, muito mais estrutura e muito mais organização do que o Flamengo. O Botafogo em 95 também não deixa de ser surpreendente. Ele não entra no campeonato como favorito, faz uma primeira fase conturbada e aí depois acaba engrenando na segunda fase e acaba campeão. Mas para mim, o título nacional mais surpreendente, sob todos os aspectos e olhares, é o Coritiba no Brasileiro de 1985. 29 jogos, um recorte bem maior que os outros que eu citei aqui, 12 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Ele não entrou como favorito e ele seguiu sem ser favorito até a final. Nem na final contra o Bangu, que já foi uma final surpreendente, acho que a mais surpreendente da história do Brasileirão, nem na final ele era considerado favorito. Primeiro que o jogo era no Maracanã, o Bangu meio que pegou a simpatia de todo mundo ali e tinha injeção de grana violenta do jogo do bicho ali, do Castor de Andrade. Então o Bangu era tratado como favorito. Na semifinal, o Atlético Mineiro era muito favorito contra o Coritiba. O Atlético, inclusive, era favorito para o campeonato e acabou que não aconteceu. Isso é mais surpreendente aqui. O Coritiba foi campeão tendo saldo negativo. O Coritiba fez 25 gols e tomou 27. Ele conseguiu ser campeão brasileiro tendo menos 2 gols de saldo na sua campanha. Primeiro turno, chegou a ganhar ali do São Paulo e do Cruzeiro, mas tomou algumas goleadas. Perdeu acachapante pro Inter, perdeu pro Vasco, tomando 3-4-0. Foi derrotado pro Flamengo também. Terminou em 8º na primeiro turno da primeira fase. No segundo turno da primeira fase, ele terminou em primeiro, ele dá uma arrancadinha. Lembrando, o campeonato teve uma pausa. O técnico era o Enio Andrade, que já tinha sido campeão brasileiro pelo Inter e pelo Grêmio, em 79 e 81. É importante lembrar também que o time do Coritiba não ganhava nada desde 79. Hoje, você olha pra trás e fala, pô, mas o futebol paranaense é forte e tal, não sei o quê. Naquela época, a distância era grande, as pessoas falavam muito, óbvio, do eixo Rio-São Paulo, de Minas e dos times do Sul. Mas os times do Paraná eram pouquíssimo falado. E o time não ganhava nada há 6 anos. Eram 6 anos de jejum, faz uma aposta ali no Enio Andrade, que era um técnico conceituado e tal, ali no sul do país, e leva o Coritiba ao título brasileiro. Ele termina a classificação geral na primeira fase, o Coritiba é 7º colocado na classificação geral. E não é considerado favorito em momento nenhum, em praticamente nenhum confronto do mata-mata. Ele acaba liderando o grupo dele na segunda fase, vai para a semifinal com o Galo, que era muito favorito, e o Bangu na final também era muito favorito. E era um time que, considerado, jogava melhor fora do que dentro de casa. E aí tem essa pausa que eu falei na primeira fase, o primeiro turno e segundo turno, de uma fase para outra, você teve pausa para as eliminatórias da Copa do Mundo. E é ali que o Coritiba consegue dar uma melhorada, porque o início é muito ruim, assim, muito irregular, com derrota, com empate, com jogos pouquíssimos convincentes. Então, assim, nenhum título pra mim é mais surpreendente que esse, porque tu olha ali pra esses aqui, por exemplo, em algum momento você fala, putz, aqui esse jogo é o favorito, aqui pode ser o Sport, aqui pode ser o Atlético, o Corinthians, o Flamengo, o Santo André, o Paulista, o Juventude. O Coritiba não esteve nesse lugar em nenhum momento da competição e faz uma final muito surpreendente, né? A final Coritiba e Bangu, acho que, repito, ela é a mais surpreendente da história do brasileiro. Então, dentro desse contexto, o título nacional mais surpreendente da história, pra mim, é o Coritiba em 1985. Aí você deixa nos comentários aqui qual é o seu e por quê. E, de novo, é nacional. Não adianta botar um título mundial, título Libertador, porque não conta aqui, porra. É, vinheta. Pedidos.
gostado da redação. Morango do amor. Morango, eu tô por fora dessa polêmica aí. Qual é a... Aí é foda. Não, eu vi que tem... Vamos lá. Eu acho uma babaquice. Pô, eu não posso ser contra o morango do amor. Primeiro que assim, morango do amor é ruim. E já, se você que não... Vem da onde essa moda aí? Por que veio isso pra internet? Cara, eu acho que é... Sabe maçã do amor? Sei. É a adaptação só com morango. Ah, mas eu já comi morango daquele jeito ali. É uma novidade isso pras pessoas? Cara, O morango caramelizado é novo. As pessoas estão descobrindo agora isso. Pede nos comentários pra explicar melhor. Qual é a origem dessa idiotice? Porque assim, qual é a grande dificuldade em você pegar uma fruta e caramelizar e fazer e rechear a fruta? Pô, eu já vi isso com abacaxi, com maçã. Agora o nome é porque é o não sei o que do amor. Banana, é a mesma coisa. Nunca viu banana caramelizada? O amor é perigoso. Banana do amor não dá. Mas vocês podem inventar a receita aí da banana do amor. Já comeu uma banana do amor? Já comeu banana do amor? Não? Você já? Não. Mas já fez a receita pros outros? Cara, na boa, a polêmica... virou uma polêmica, isso qual é o ponto? É porque virou uma mania, agora todo mundo quer provar. Cara, a internet é realmente feita de imbecis, né? Porque, tipo assim, esse assunto virou... Mobilização. Taxaram o morango do amor? Cara, na boa, desculpa, qual é a receita do morango do amor? Alguém sabe? É leite condensado? O que mais? Bota aí a receita aí, só pra gente saber. Cara, e na boa, assim, eu acho maçã do amor uma merda também, sabe? Só pra constar. Morango pra mim é bem melhor do que maçã. Eu nem comi esse morango do amor aí, mas já comi morangos adaptados. Lá em São Vicente, inclusive, no litoral, Itararé, tinha o Festival do Morango. E tinha várias vezes tinha um morango, não sabia que o nome era esse. O morango mergulhado em calda, sei lá, qualquer que era um morango do amor. Agora inventaram um nome. É muita babaquice. E não é festa junina, não tem nenhum período do ano pra ter inventado isso. A gente tá em agosto quase já. Morango, leite condensado, um monte de coisa. E tem a coberturinha e depois tem vai caramelizando no final. A calda é por último. Mas antes do morango tem um recheio ali de creme de leite, leitinho, condensado. E por último vem o... São camadas, ó. São camadas. É morango. Leite condensado e aí é caramelizado por cima. Deve ser bom, pô. Tá fazendo tanto sucesso. Não, mas tá porque a galera faz... Não, assim, eu não gosto de maçã do amor. Acho uma merda maçã. Pode ser a maçã do ódio, do amor, de qualquer... Tudo é ruim, maçã é ruim. E o morango é bom em contextos. Tem uns que é mais ou menos, tem outros que é bom. Fundi, bom. Por lá, morango no torta, eu já não gosto. Torta de morango, ruim. Morango do amor, pode ser bom. Já comi morango caramelizado, ok. Mas prefiro outras paradas, velho. Na boa, um sorvete, um açaí. Açaí do amor. Vocês podem fazer o açaí do amor, é bem melhor do que esse morango aí. Um abraço, hein?